Você quer realmente entender o que está acontecendo agora, essa guerra entre Congresso, Lula, STF, que vai ter repercussões terríveis para o nosso país? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou desenhar para você exatamente o que está acontecendo. E eu posso te falar uma coisa com orgulho. Essa talvez é a primeira vez, desde que eu me tornei deputado federal, que os representantes eleitos, o Congresso, deputados e senadores, estão brigando para defender o seu dinheiro. Vamos lá, que você vai me entender. Quando o Lula chegou ao poder, desde o seu primeiro dia, ele vem criando novos impostos e aumentando impostos existentes. Até agora, ele já aumentou ou criou 24 novos impostos, ou tributos. Bom, o que é a consequência disso? A picanha está mais cara, o café está mais caro, a gasolina está mais cara, tudo está mais caro. Aluguel, mensalidade, plano de saúde. O dinheiro, o seu dinheiro perdeu o valor, porque o poder de compra dele foi diminuindo. Tudo porque esse governo dizia que precisava taxar mais, criar mais impostos para fazer os seus programas sociais. O problema é que essa taxação criou mais pobres. Então, é um remédio que acaba prejudicando ainda mais os sintomas da doença. Nós tivemos impostos como, uma rápida lista, impostos da blusinha, carro elétrico, PIS, COFINS e CID em cima da gasolina e etanol, que deixou a gasolina mais cara, impostos das bets, painéis solares, um governo que diz que veio para proteger o meio ambiente está taxando o painel solar, DPVAT, imposto do pecado, que aumenta os impostos em refrigerantes, em bebidas energéticos, em cerveja, bebidas alcoólicas, e tem agora até mesmo o deputado do PT querendo criar um imposto só para cerveja e bebida alcoólica. Então, acabou a história da picanha e da cervejinha. Inclusive, 70% do brasileiro já não acredita mais nessa promessa do Lula. O Congresso, de forma errada, em vários desses momentos, votou favorável a esses aumentos de impostos. Por quê? Porque o Lula comprava muitos votos, com emendas, com cargos, ministérios, tentou comprar o Centrão. Só que chegou num ponto onde o próprio Congresso começou a perceber, e eu digo isso até mesmo aqueles deputados do centro fisiológico que vendem seus votos, começaram a perceber que o prejuízo, o dano que esse governo está causando à economia brasileira estava grande demais e começaram a se afastar do governo. Porque é um governo que se tornou radioativo, prejudica até mesmo a reeleição de vários deputados e senadores ser visto como um parlamentar que anda lado a lado desse governo. Então, na última tentativa do governo de aumentar mais um imposto, que é o de operações financeiras, o IOF, que vai ter consequências no bolso do trabalhador, sim, não é para rico, é para todo o povo brasileiro, e vão ter que pagar mais impostos. Então, o Congresso, ao perceber que mesmo aumentando os impostos e tendo arrecadação recorde, e quando eu falo arrecadação recorde, gente, 1,2 trilhões em impostos. Nunca se arrancou tanto dinheiro do bolso do trabalhador quanto agora. E mesmo assim, mesmo arrancando todo o nosso dinheiro, o governo conseguiu bater recorde em rombo. Sim, ou seja, gastava mais do que arrecada. E aí o Congresso percebeu, é um dragão que nunca vai ficar saciado. O apetite dele nunca vai saciar. Quanto mais ele arrecadar, mais vai afundar o Brasil. Não só nas contas públicas, nas estatais também. Então o Congresso, num momento de lucidez, realmente se posicionou ao lado do povo, algo raro de acontecer. O Congresso inteiro, 383, uma esmagadora maioria, se posicionou ao lado do povo e disse, chega, colocou um ponto final. Nós não aceitaremos mais impostos no bolso do trabalhador brasileiro porque eles não aguentam mais. Ninguém quer vir investir mais no Brasil. Empresas estão fechando recorde de empresas pedindo concordata ou falência, recorde de famílias brasileiras negativadas. Então foi colocado um ponto final. E a gente pôde respirar por um momento. Só que o governo não aceitou. E aí o governo se junta ao STF. O que o governo faz? Ele declara guerra. Declara guerra e entra no STF para derrubar a decisão nossa, dos representantes eleitos, de botar um fim nessa taxação, nesse aumento de impostos. Estou falando aqui do caso do IOF. Nessa declaração de guerra, o governo decidiu fazer duas coisas. Primeiro, ir no STF para derrubar o nosso decreto, que impede eles de aumentarem esses impostos. E segundo, criar uma campanha fomentando uma narrativa de que o Congresso defende os ricos e o governo defende os pobres. O nós contra eles,
de que o Congresso só se importa com ele consigo mesmo e que só o Lula pensa nos pobres. Bom, vamos lá. Desde que o Lula entrou, nós temos mais pessoas na pobreza, mais pessoas com dificuldade de comprar alimentos, porque o preço dos alimentos subiu, então tem mais gente passando fome agora. O Congresso está percebendo isso e disse: para, beleza. Daí o Lula veio com tudo para tentar difamar o Congresso e botar o STF para voltar a subir os impostos. Isso pegou muito mal aqui no Congresso. Senadores Hugo Mota e Alcolumbre revoltados, porque sim, é um humilhante e é uma desmoralização completa do sistema democrático, onde somos nós, representantes eleitos, que temos a autoridade, a prerrogativa de sustar ou anular um decreto presidencial. Agora caiu na mão de quem? Alexandre de Moraes. Olha que coincidência. Barroso pegou essa petição, né, essa ação de constitucionalidade do governo Lula e entregou na mão do Alexandre de Moraes. É impressionante. Alexandre de Moraes, ele é o retentor de todo o poder do Brasil. O que o Hugo Mota decidiu fazer? Como vocês sabem, vai ter aí a CPMI do INSS, que foi o governo Lula e os seus assecas e seus sindicatos roubando milhões e milhões de reais de velhinhos aposentados. Eles estão morrendo de medo dessa investigação. Hugo Mota agora começa a cogitar a hipótese de colocar ninguém mais, ninguém menos que o Nicolas Ferreira como relator dessa CPMI. Agora você imagina a bomba que isso não vai ser para o governo. Então, Nicolas Ferreira como relator dessa CPMI é uma bomba para o governo. Então, o governo deu a ação de constitucionalidade para o Moraes, Hugo Mota dá a CPMI para o Nicolas Ferreira. E essa é a guerra das guerras. Isso vai dar o que falar. Mas uma coisa você pode ter certeza. Houve uma ruptura. O governo já não tem mais a força, governabilidade para aprovar nada na Câmara dos Deputados nem no Senado. Ao decidir ir no STF contra o Congresso, eles estão se posicionando. E o posicionamento deles é: o que nós quisermos a partir de agora não vai ser feito pelo processo democrático aprovado no Congresso com representantes eleitos. Vai ser feito na canetada, junto com o maior detentor de todo o poder brasileiro, que é a Suprema Corte, principalmente nas mãos do Alexandre de Moraes. Então, é isso, pessoal. Prepare-se, porque essa guerra vai dar o que falar.